A curiosidade humana é o que nos motiva a conquistar o impossível. Neste momento, enquanto você assiste a esse vídeo, existem robôs atravessando a poeira avermelhada de Marte. Já jogamos uma sonda de propósito nas tempestades de Saturno e fotografamos as planícies geladas de Plutão a menos de 13 mil quilômetros de distância, depois de uma viagem de mais de 9 anos pelo vácuo. Parece que já dominamos o espaço, que cruzar o vazio virou rotina, quase como pegar um voo entre duas cidades. Mas essa sensação de liberdade é uma ilusão. Existe uma direção no universo que deveria ser o mais fácil de alcançar, mas que, na realidade, é um dos objetivos mais impossíveis que a engenharia espacial já enfrentou. Eu estou falando de subir, de quebrar o padrão e sair do disco achatado, onde todos os planetas orbitam, e encarar o Sol no eixo vertical, por cima ou por baixo dele. Aparentemente parece simples, né? Se você quer sair de um prato giratório, é só apontar o foguete para cima e acionar os motores, certo? Errado. É exatamente aqui que a física decide brincar com a nossa cara. As leis do universo que comandam o movimento tornam essa viagem praticamente proibida de se realizar. Nos próximos minutos, você vai entender por que escapar para cima custa quase 10 vezes mais combustível do que ir até Plutão. Vai descobrir também o que existe nessa região que ninguém nunca fotografou e a manobra bizarra que os engenheiros bolaram para quebrar essa barreira. Uma estratégia em que, para subir, primeiro, uma sonda precisa mergulhar direto contra o Sol. Para entender por que isso é um pesadelo logístico, primeiro você precisa aceitar um fato bizarro. Neste exato momento, mesmo parado, sentado ou deitado, você está viajando a uma velocidade brutal. A Terra não fica parada no espaço. Ela gira ao redor do Sol a cerca de 30 km por segundo, o que dá mais de 100 mil km por hora. E é esse detalhe curioso que complica tudo. Todo foguete que decola de qualquer lugar do planeta já nasce carregando essa velocidade lateral da Terra de brinde. Ele sai da rampa de lançamento herdando esses 30 km por segundo que o empurra para o lado. Para a maioria das missões espaciais, isso é considerado um presente da física, porque quando queremos chegar a Marte ou a Júpiter, esse empurrão lateral faz quase todo o trabalho pesado automaticamente. É como pular de um carrossel em movimento. Você já sai herdando essa velocidade lateral. Nesse caso, só precisamos de um empurrãozinho extra na direção certa e a sonda entra na rota para outro planeta. Mas se você quer subir, imagine que o sistema solar é um disco de vinil girando. Os planetas são como formiguinhas girando sobre essa superfície plana. Chegar até um planeta equivale a uma dessas formigas caminhando até a borda. É difícil, complexo e distante, mas é o caminho mais natural que existe. Agora, para subir, o papo é outro. Para sair desse disco e subir em linha reta, primeiro você precisa anular esses 30 km por segundo que já carrega. É preciso queimar uma quantidade colossal de combustível só para ficar parado em relação ao Sol, e só depois disso começar a subir. Os engenheiros medem esse custo com um número chamado ΔV, a mudança total de velocidade que uma manobra exige. Para você ter ideia, para sair da órbita da Terra rumo a Marte, pede algo em torno de 4 km por segundo. Apontar direto para cima, para fora do disco, exige 30 km por segundo. Isso é quase 8 vezes mais energia. Essa é a nossa prisão invisível. O giro da Terra nos dá passagem livre para cruzar o disco do Sistema Solar em qualquer direção horizontal, mas ergue paredes impossíveis assim que tentamos escapar dele por cima. E é por isso que subir um pouco acima do polo do Sol é mais caro do que cobrir os bilhões de quilômetros até Plutão,
E por ser tão cara, essa fuga vertical quase nunca foi tentada na história da exploração espacial. Pare e pense no tamanho dessa ironia. Temos mapas de Marte tão detalhados que dá para escolher em qual cratera pousar. Conhecemos os oceanos escondidos nas luas de Júpiter. Já fotografamos cometas e asteroides do tamanho de um estádio. Mas os polos da nossa própria estrela, que sustenta toda a vida, mal foram vistos. E isso está longe de ser só curiosidade. É também uma questão de segurança. Nos polos do Sol acontecem os fenômenos mais violentos que a estrela produz. Dali, sai o vento solar mais rápido e intenso. E é ali que o campo magnético decide se inverter por completo, virando de cabeça para baixo a cada 11 anos. Esses fenômenos têm impactos diretos na nossa vida aqui na Terra, interferindo em satélites, comunicações de rádio e até na estabilidade das redes elétricas. O problema é que até hoje observamos o Sol sempre de lado. É como tentar entender o clima de um planeta inteiro ficando parado só no Equador. A gente acha que conhece o Sol, mas sempre olhou para ele pelo ângulo mais preguiçoso possível. Em toda a história da exploração espacial, só 2 missões conseguiram algum tipo de visão privilegiada sobre os polos do Sol. 2 em décadas de tentativas. A primeira se chamava Ulisses, lançada em 1990, numa parceria entre as agências espaciais dos Estados Unidos e da Europa. Para conseguir sair do plano achatado, ela usou um truque brilhante e meio absurdo. Em vez de subir na base da força bruta, ela viajou primeiro até Júpiter e usou a gravidade colossal do planeta gigante como um estilingue gravitacional, o que a arremessou para fora do disco num ângulo bem inclinado. Foi genial e nos deu dados preciosos. Mas a Ulisses tinha uma limitação séria. Era tecnologia dos anos 1980 e não tinha câmeras capazes de nos entregar fotos reais dos polos. Ela apenas sentia o ambiente ao redor. A segunda missão está trabalhando agora. Chama-se Solar Orbiter, lançada em 2020. Com muita paciência, em vez de um único arremesso violento, ela vem usando a gravidade de Vênus em passagens repetidas para ir inclinando sua própria órbita aos poucos. E em março de 2025, aconteceu algo histórico que vai parar nos livros. A Solar Orbiter transmitiu as primeiras imagens diretas do Polo Sul do Sol. O que apareceu nas imagens não era nada pacífico, era um caos magnético completo. Uma paisagem embaralhada e retorcida que não lembrava a superfície tranquila do Sol, que sempre vimos de lado. Mas o Sol não é o único a guardar segredos na vertical. Existe uma dúvida ainda maior sobre o formato de todo o nosso sistema solar. O Sol sopra constantemente um vento de partículas eletricamente carregadas, que se espalha em todas as direções e infla uma bolha protetora gigantesca ao redor de todo o sistema solar, a chamada heliosfera. É dentro dessa bolha que a Terra e os outros planetas navegam, e ela é vital para nossa existência, funcionando como um escudo protetor, bloqueando boa parte da mortal radiação cósmica que atravessa a galáxia. Durante muito tempo, os livros ensinaram que essa bolha tinha um formato elegante, parecido com o de um cometa, uma frente arredondada e uma cauda enorme se arrastando atrás. Era uma ideia razoável, quase poética, para descrever como o Sol viaja pela Via Láctea. Mas por volta de 2020, pesquisadores chegaram a uma conclusão que gerou um debate intenso na comunidade científica. A heliosfera pode não ter nada a ver com o formato de um cometa. Segundo esses modelos, ela se pareceria mais com um croissant amassado. Uma forma torta e estranha, com 2 braços curtos e nenhuma daquela cauda longa que imaginávamos. E sabe por que ainda discutimos isso, sem uma resposta definitiva? Pelo mesmo motivo de sempre. Nunca lançamos uma sonda alta o suficiente para sair dessa estrutura e fotografá-la de fora.
As lendárias sondas Voyagers até cruzaram a fronteira dessa bolha, mas saíram pelas bordas e nunca subiram o bastante para fotografá-la de cima. Isso equivale a tentar adivinhar o formato de uma casa inteira, espiando só pela fechadura da porta da frente. Até que alguém realmente suba e olhe de cima, vamos continuar vivendo dentro de uma estrutura sem conhecer seu verdadeiro formato. Então, como resolver um problema desses? Se não dá para construir um foguete com combustível infinito, como vencer os 30 km por segundo que a Terra impõe? A resposta que os especialistas em trajetórias encontraram é tão contra-intuitiva que parece ficção científica barata. Ela se apoia no chamado efeito Oberth, e a manobra vai contra tudo que a lógica manda. Em vez de apontar a sonda para cima e lutar contra a gravidade, você faz o oposto. Joga a espaçonave em direção ao Sol e deixa ela cair. Ao mergulhar no poço gravitacional do Sol, a sonda acelera de forma extrema. Não é um número exagerado. A sonda Parker Solar Probe da NASA já bateu o recorde de velocidade num mergulho desses, chegando a cerca de 690 mil quilômetros por hora, tornando-se o objeto mais rápido já construído pela humanidade. E é justamente nesse momento de velocidade máxima que você aciona os motores. O princípio por trás disso foi descrito pelo pioneiro Hermann Oberth em 1929. Um motor de foguete rende muito mais energia útil quando queima combustível em alta velocidade. É como empurrar alguém num balanço bem no ponto mais baixo do arco. O mesmo esforço vira um impulso enorme. Acionando os motores no periélio, a sonda absorve tanta energia que finalmente consegue anular seu movimento lateral e se lançar rumo à vertical. O mergulho no inferno solar vira a rampa que aponta para o topo do universo. Existe ainda uma segunda tecnologia que promete ajudar nessa proeza: as velas solares. Imagine enormes folhas reflexivas com quilômetros de largura e que não precisam de combustível, pois se movem só com a luz solar. Elas são lentas, podem levar anos para inclinar a órbita de uma espaçonave, mas nunca param e nunca cansam. Muitos engenheiros acreditam que a combinação das duas ideias, uma vela solar fazendo o trabalho lento de aproximação e um mergulho ao estilo Oberth, dando o empurrão final, é a chave que vai finalmente abrir a porta para o eixo vertical. E se um dia conseguirmos essa proeza, o que uma sonda veria lá de cima? A primeira surpresa seria a limpeza visual. O plano onde a Terra vive é um lugar sujo. Ao longo de bilhões de anos, colisões de cometas e asteroides deixaram um véu fino de poeira espalhado por todo o disco. Dá para notar essa poeira daqui mesmo? Em noites bem escuras, ela reflete a luz do Sol e forma um brilho suave conhecido como luz zodiacal. Uma sonda subindo na vertical deixaria essa neblina para trás em poucos meses. Lá em cima, o espaço é mais limpo e mais nítido. O lugar ideal para telescópios caçando sinais de vida em outras estrelas, livres da poeira do nosso próprio quintal. A segunda revelação seria o Sol se mostrando sem disfarce. Em vez do plasma turbulento que domina a região equatorial, a sonda mergulharia no fluxo limpo e rápido do vento solar saindo direto dos polos, sentindo a estrela como ela realmente é. E por fim, viria o maior prêmio de todos, a grande fotografia. Pela primeira vez, olharíamos para baixo e veríamos o sistema solar inteiro como um disco perfeito. Daria para ver os anéis de poeira, as órbitas dos planetas desenhadas como círculos concêntricos e, ao fundo, a verdadeira silhueta da heliosfera nos envolvendo. Esse é o retrato que ainda falta no álbum da humanidade. Já vimos a Terra suspensa na escuridão do espaço. Já espiamos o lado oculto da Lua, mas nunca, nem uma vez sequer, olhamos para a nossa casa vista de cima. Explorar o que existe acima e abaixo de nós é o próximo grande salto
da exploração espacial. É o momento em que deixamos de ser criaturas rastejantes sobre um disco achatado e passamos a navegar o cosmos de verdade, em 3 dimensões. Mas e aí? No que você apostaria? Na paciência das velas solares ou na loucura de mergulhar direto no Sol? Conta para mim nos comentários. Se esse papo te fez olhar para o céu com outros olhos, deixa o seu like, se inscreva no canal e manda esse vídeo para quem também é fascinado pelo universo. Valeu pela companhia e até a próxima viagem espacial.